Boa tarde a todos. Mais um IEB Talk do Instituto de Engenharia do Paraná. Hoje temos um assunto extremamente interessante, que é a parte de energia solar. Nossa Câmara Técnica de Mecânica, nosso coordenador é o Giancarlo Fedalto, nosso vice-coordenador é o Telmo, e a finalidade, justamente na Câmara Técnica de Mecânica, é nós podermos trazer assuntos correlatos técnicos, haja vista que a engenharia mecânica é muito vasta, temos diferentes e diversos assuntos, e sabemos que hoje, por uma questão de demanda energética, né, a energia solar é uma alternativa com custo interessante, ao qual nós podemos aí realmente ter a possibilidade de colocar off-grid, on-grid, que o Enan, o nosso palestrante, vai estar explicando. Em nome do nosso presidente Horácio Guimarães, o nosso diretor técnico Ferrúcio, tá? Nós agradecemos a presença de todos vocês. Entre no nosso novo site, que é www.iep.org.br. Lá nós temos diversas câmaras técnicas, são 14, desde agronomia, química, mecânica, a parte voltada à engenharia civil. São várias câmaras, né, que podemos estar participando. Esse vídeo está sendo gerado, essa palestra hoje. Amanhã ela estará disponível no nosso canal do YouTube, www.iep.org.br, ao qual vocês poderão pegar esse link e divulgar para os contatos de vocês, ou verem tudo que vai ser apresentado, né, dentro dessa live, e pode parar a imagem, ler o slide, fica até quase que um videobook, né, com todas as informações, ok? E no nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam no canal, toque o sininho para realmente estar pontuando o número de views que nós queremos aumentar dentro do nosso canal. Agradecemos, então, a presença de todos, e o Giancarlo Fedalto, nosso coordenador, irá apresentar agora o Enan Ornag, que é o nosso palestrante. Eu sou Antônio Carlos Moura, eu sou diretor adjunto técnico do IEP, ajudando o Ferrúcio com todas as câmaras técnicas e uma melhoria nessa parte EAD, ensino à distância. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Antônio Carlos falou, nós temos a oportunidade de ter um geroticista, Enan Ornag, que ele é diretor técnico da APR Energias, do qual está um assunto muito em pauta hoje, que é energia solar. Então, essa palestra vai ser feita até às 18 horas. Peço que todos que queiram fazer alguma pergunta usem a aba Q e A, Question and Answers. Ok? Bem, então vou passar agora a palavra para o senhor Hernan, para ele fazer sua auto-apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar trazendo um pouco desse assunto que estamos ouvindo bastante. Eu sou engenheiro eletricista, sou formado pelo Cefet. Atuo já nesse segmento basicamente desde o início da criação da regra da microgeração, que a gente chama de geração distribuída, desde 2012, quando ainda se estava, um pouco antes disso, ainda quando se estava em discussão o assunto da geração distribuída, que de fato criou a possibilidade da gente ter cada unidade consumidora conectada nas redes de distribuição das concessionárias, cada uma poder gerar sua própria energia. Vou falar um pouquinho assim, de forma bastante abrangente sobre o assunto. Vamos discorrer um pouquinho sobre como é que está modelado o mercado de energia do Brasil, um pouco para entender um pouquinho da importância da geração distribuída e de outras fontes de energia como energia solar fotovoltaica. Vou compartilhar a tela aqui. Ok, acho que está todo mundo vendo.
Isso, estamos. Ok. Como eu disse, minha formação é em engenharia elétrica, eu tenho pós-graduação em gestão estratégica e basicamente o que a BR Energias ela faz, além de desenvolver projetos, nós fazemos análise de viabilidade econômica para empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica. Quer dizer, nosso foco é justamente trazer soluções que sejam as mais adequadas à realidade dos nossos clientes, otimizar projetos, enfim, que a gente possa fazer com que essa tecnologia ela seja bem aplicada e seja aplicada de forma eficiente e a um custo que seja, de fato, que traga retorno de investimento dos nossos clientes. Vou falar um pouquinho só da história para a gente contextualizar aqui. O efeito fotovoltaico ele foi descoberto lá em 1839 por Alexandre Becquerel. E ao início da era moderna da utilização dos sistemas de geração fotovoltaicos atuais, ele começou lá em 1954, com a criação do processo, com a descoberta, com a criação do processo de dopagem do silício, que foi a base e a criação das células solares que a gente tem hoje em utilização. Como contexto histórico também, só para a gente entender um pouquinho, a primeira aplicação prática de células fotovoltaicas, das células modernas, foi a utilização na indústria espacial, que trouxe aí a possibilidade de estarmos utilizando em larga escala esse tipo de tecnologia. Foi utilizado num satélite americano, o Vanguard 1, e como curiosidade, o Vanguard 1 é o satélite mais antigo que ainda está em órbita terrestre. Claro, ele está desativado, é considerado lixo espacial, mas como curiosidade ele ainda se encontra estável e em funcionamento. Além, obviamente, do efeito fotovoltaico, a gente conhece outras aplicações da energia solar, que é o aquecimento de água, enfim, a energia heliotérmica, que usam o mesmo insumo, quer dizer, um insumo sol, para poder produzir energia ou algum tipo de benefício. Claro que nós estamos falando aqui da energia fotovoltaica, que é o foco da nossa conversa. Vamos falar um pouquinho de como é que está, qual que é o perfil de geração e consumo de energia no Brasil. Basicamente, 50% da produção de energia estão concentrados em 5 estados. Os outros 21 estados do Distrito Federal, eles concentram os outros 50%. Então, quer dizer, a gente tem uma grande concentração de produção de energia de forma concentrada. Basicamente, 64%, 65% da energia do parque instalado no Brasil é energia hidráulica. Então, com isso, a gente começa já a pensar e a vislumbrar um pouquinho da fragilidade que a gente tem hoje, concentrando a maior parte da nossa produção de energia num insumo que, claro, ele é renovável, porém, ele está muito sujeito ao que nós estamos passando nesse momento. Então, hoje a gente vê a questão da dificuldade de chuvas ou da falta de água em reservatórios, isso afeta diretamente a capacidade de geração de energia no país. Então, por isso, a diversidade da matriz energética é algo bastante importante. Então, isso aqui dá um cenário daquilo que nós temos hoje no Brasil, da concentração aí da produção de energia. Então, 64% em 2019 da produção de energia no país ela foi proveniente da geração hidráulica, 37%, 36,5% de outras fontes de energia. Como a gente pode ver ali, a solar ela ainda está bastante incipiente. Por quê? Claro, é um mercado novo, é uma tecnologia que ela se tornou viável há pouco tempo, mas principalmente pela criação da regra lá em 2012, da regra de geração distribuída, que fez com que esse mercado e essa possibilidade de termos a geração a partir de fonte solar fotovoltaica ela pudesse de fato ser viável economicamente.
Hoje nós temos 1,1% da energia produzida no país a partir de fonte solar fotovoltaica. Tá? Aqui isso começa a se desdobrar em outros efeitos. A geração fotovoltaica ela cresceu de 2018 para 2019, 92%. Basicamente e principalmente graças à geração distribuída, né? A geração que é feita em cada unidade consumidora conectada à rede de distribuição elétrica do país. Talvez por efeito disso, mas também, claro, tem fatores econômicos aqui que devem ser analisados, o crescimento do país, as crises e constantes crises que nós temos passado, houve uma redução na geração termoelétrica, quer dizer, por meio de óleo diesel ou qualquer tipo de óleo combustível. De certa forma, isso é bom. A ideia é que se substitua combustíveis fósseis por uma geração de energia mais sustentável, como é o caso da fotovoltaica. Então, essas coisas elas vão se complementando dentro da matriz energética que nós temos aqui no país. O consumo de eletricidade, basicamente, e historicamente, ele acontece em maior quantidade no sudoeste do país, claro, é a região mais industrializada, é a região onde concentra a maior capacidade também de geração de energia, junto com 17% da região sul e da região nordeste, tá? Formam aí os grandes consumidores de energia elétrica do país. Então, quer dizer, a gente tem uma grande concentração, e isso está se observando uma descentralização desse consumo de energia, tá? Também, e isso vai ser uma tendência de acontecer justamente também por essa facilidade de termos aí produção de energia independente da fonte hidráulica. Como é que está distribuído isso dentro das classes de consumo que nós temos? Basicamente, nós tivemos um aumento de 3,8% no consumo residencial. Isso nós estamos falando 2018, 2019. 2020 é um ano atípico, que nós vamos ter que analisar sob uma ótica diferente, por conta da pandemia, enfim, de outros fatores aí que influenciaram. Mas, basicamente, a gente teve uma redução na indústria e na agricultura, tá? Talvez por questões econômicas, mas também possivelmente porque cada um desses segmentos ele passa a poder gerar sua energia. Então, alguns desses segmentos eles se beneficiaram da possibilidade de você introduzir dentro da própria carga a própria produção de energia. Vou pegar como exemplo a área rural. 13% das instalações fotovoltaicas que aconteceram em 2019, elas estão na área rural. Quer dizer, então, é um volume bastante grande, bastante expressivo de energia instalada perto da carga ou na carga de demanda que é o produtor rural. Tá? Que existe uma grande necessidade de energia nesse segmento. Como é que... para olhar um pouquinho e para entender como é que funciona a questão da produção e consumo de energia fotovoltaica, eu trouxe um gráfico aqui que mostra um caso prático, onde você tem a produção de energia, aquilo que isso aqui nós estamos olhando dentro da ótica da medição de rede, quer dizer, é uma instalação que ela está conectada à rede, que é o que a gente chama de on-grid, que é conectada à rede de distribuição, onde a gente está enxergando, de um lado, o que a concessionária de energia está medindo como consumo real daquela unidade consumidora, e aquilo que está sendo devolvido para a rede como para se garantir que haja a aquisição ou o benefício dos créditos em quilowatt-hora para que essa unidade consumidora ela possa se beneficiar também com a redução dos custos de energia. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Deixa eu só ligar o... Opa. Esse aqui. Aqui nós temos o consumo, claro, em verde nós vamos ter a produção de energia, tá? Obviamente, os períodos que são períodos onde você não tem irradiação solar, você não tem produção de energia, essa energia está sendo consumida
da rede de distribuição. Então, isso aqui é o que a concessionária está medindo num determinado momento dessa unidade consumidora. Você tem aqui, a partir do período da manhã, você começa a ter a chegada de pessoas ao trabalho, ligar computador, ligar ar-condicionado, e você começa a ter imediatamente um pico de consumo, quer dizer, você começa a ter um aumento desse consumo. A partir do momento que você passa a ter e inicia a produção de energia solar fotovoltaica, né, do sistema que está conectado a essa unidade consumidora, essa energia ela deixa de ser medida pela concessionária. Isso passa a ter uma inversão do fluxo da energia. Quer dizer, eu deixo de consumir da concessionária e passo a devolver, que é essa linha em laranja aqui, eu passo a devolver energia ou emprestar energia, como é o jargão utilizado dentro da regra de geração distribuída, eu passo a emprestar energia para a concessionária para que depois ela me devolva na forma de créditos, e esses créditos eles possam compensar esse consumo no momento que eu não tenho geração de energia. Então, você tem dois efeitos dentro da visão de produção e consumo de energia fotovoltaica. O efeito da redução do consumo imediato, quer dizer, essa energia você está consumindo a sua própria energia, você não tem incidência de impostos, você não tem que pagar nenhum tipo de tributo. Por quê? Porque é a energia que você está gerando imediatamente dentro da sua instalação. E passa a ter o benefício de você estar injetando energia para que nesses períodos onde você não tem, ou que você não tem uma produção de energia tão alta, você possa fazer uso desses quilowatt-horas que você devolveu para a concessionária, para que você possa continuar reduzindo, independente de você ter geração de energia naquele momento. Tá? Então, isso aqui é só uma visão de como é que funciona na prática o processo de produção de energia, a medição do consumo e como é que essa energia ela é devolvida para a concessionária. Tá? Falando um pouquinho agora das aplicações. A ideia aqui é a gente primeiro abordar assim, aquelas situações que são as mais comuns que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nas aplicações mais práticas e diretas que nós encontramos, e no final a gente vai ver aí outros assuntos que estão correlacionados na verdade, estão correlacionados com o consumo de energia e indiretamente ou até diretamente elas estão relacionadas aí com a capacidade da gente gerar essa energia de forma distribuída, sem depender de grandes instalações. Então, vamos falar, a primeira aplicação é a produção de energia em instalações remotas. Quer dizer, você tem vários lugares ou várias instalações, seja no Brasil, seja ao redor do mundo, onde você não tem que elas não são atendidas de forma satisfatória ou sequer são atendidas por redes elétricas convencionais. Quer dizer, você não tem uma rede elétrica da distribuidora atendendo as unidades consumidoras. A opção de você ter a geração de energia naquele local, ela se baseia não só na produção de energia, mas também no armazenamento dessa energia em bancos de baterias. Isso vale não só também para instalações que elas são instalações ou são unidades que necessitam de consumo de forma remota. Vou dar um exemplo. Hoje, a Copel lançou um edital onde justamente esse edital de chamada pública para novos negócios, ele prevê a criação do que a gente chama de microgrid, que são pequenas redes de distribuição que conectam unidades consumidoras que elas estão relativamente próximas, e você insere a geração fotovoltaica dentro desse ambiente. Quer dizer, então você começa a ter isso já é uma realidade na Europa. A gente já teve há 60 dias atrás, apareceu aí até alguma notícia na mídia mais convencional, não na mídia especializada, mas na mídia convencional, que alguns bairros na França eles já operaram por algumas horas do dia ou alguns dias da semana de forma isolada da rede. Então, quer dizer, um bairro ele está dentro da cidade, porém ele já
de forma descentralizada, ele consegue ser autossustentável sem estar conectado, sem estar utilizando a energia da rede elétrica convencional. Quer dizer, então, são pequenas ilhas, são microgrids, micro-redes que estão sendo criadas. Quer dizer, é dentro desse conceito, tá, que se insere essa possibilidade de você ter um armazenamento de energia, tá, para produção e para o consumo local dessas situações, né? Como esse exemplo que eu dei da Copel aqui, estamos avançando nesse tipo de aplicação já aqui no Brasil, e obviamente aqui dentro da nossa região. Tá? Então, essa é uma das aplicações. Claro, necessariamente está vinculado a ser única exclusivamente como fotovoltaico? Não, você pode ter um mix de outros tipos de geração de energia. Você pode ter um eólico, você pode ter uma turbina hidráulica, isso compondo um conjunto de pequenas gerações que vão trazer um benefício, ou vão trazer uma produção de energia mais constante para esse tipo de unidade consumidora. Tá? Como a segunda aplicação, é a aplicação mais comum ou mais conhecida que nós temos hoje aqui no Brasil, por conta da regra da 482, né, da Resolução Normativa 482, que criou a possibilidade da geração distribuída, que é cada unidade consumidora brasileira poder ter instalado em seu telhado, um conjunto de painéis fotovoltaicos que, através de um conjunto de inversores ou do inversor, ele vai estar conectado à rede elétrica, produzindo energia naquele formato que a gente viu no gráfico que eu mostrei para vocês. Quer dizer, eu produzo uma determinada quantidade de energia, né, através dos painéis fotovoltaicos. Esses painéis eles se conectam com a rede de distribuição, fornecem energia imediatamente para a carga, para a instalação industrial, nesse caso, né, onde você tem um alto demandante de energia. Nesse momento, no período do dia, onde você tem a produção de energia, ele alivia a rede da concessionária, não necessitando ter esse consumo. Tá? E nos momentos onde você não tem uma alta carga, você está devolvendo essa energia e obtendo os benefícios aí para a redução do seu consumo fora desses períodos onde você tem produção de energia. Tá? Então, isso aqui vamos dizer assim, é o mais comum hoje que nós temos aí no mercado para instalações. Grandes aplicações na área agrícola. Bombeamento de água é um item, ou é uma necessidade muito grande no meio rural. Você precisa fazer irrigação de grandes áreas, onde você tem que captar água em um determinado ponto e levar essa água no ponto onde ela é necessária. Então, hoje a gente tem muitas aplicações desse tipo, que a gente tem vários equipamentos, vários fabricantes de equipamentos, por exemplo, que têm aplicações exclusivas para esse tipo de uso. Quer dizer, eu tenho já uma bomba uma bomba de água que ela está confeccionada, ela foi concebida justamente para estar trabalhando junto com a produção de energia solar fotovoltaica. Então, são grandes distâncias que têm que ser vencidas. Motor elétrico é um componente que traz um consumo de energia bastante grande, onde você, às vezes, com um correto dimensionamento de um sistema desse, você consegue, primeiro, reduzir de forma bastante significativa o consumo, e, segundo, você ter uma capacidade e uma qualidade de energia muito superior a muitos lugares, por exemplo, a muitas conexões rurais hoje que nós temos observado. Então, isso, além dessa questão de redução de consumo, de poder viabilizar esse tipo de necessidade, você consegue ter uma qualidade de energia também muito superior. Outra aplicação, e aí entram as produções em larga escala, quer dizer, são as grandes usinas, que é o que a gente chama de produção centralizada, quer dizer, ela deixa de estar na carga, já tem um conceito de usina convencional. Essa é uma usina
que está conectada numa linha de transmissão e que injeta essa energia na rede ou transmite para a rede de transmissão para que possa ser consumido em lugares remotos. Quer dizer, então, aqui já entra aquele conceito de grandes usinas. Essas usinas elas estão amadurecendo aqui no Brasil. A gente já tem uma grande quantidade dessas usinas sendo implementadas. Apesar do limite da geração distribuída, ela tem um limite de 5 megawatts de potência instalada para que continue se enquadrando em GD. Nós temos aí muitas usinas acima desse limite que estão participando dos leilões, enfim, vendendo energia no mercado livre de forma, vamos dizer assim, convencional, quer dizer, do ponto de vista de usina. Os próximos aplicações aqui são aplicações um pouco mais práticas, que a gente tem trabalhado, temos feito muitas análises, não necessariamente para você gerar 100% da energia de uma unidade consumidora que seja uma unidade consumidora eletrointensiva, quer dizer, que tem um alto consumo de energia, mas são aplicações que fazem ou que trazem um benefício do ponto de vista da rede da distribuidora, quer dizer, você alivia a carga da rede da distribuidora, evitando que você tenha uma demanda muito alta de forma pontual, e você reduz de forma significativa o custo de uma instalação industrial que é atendida em média tensão. Por quê? Porque você deixa de ter a necessidade de contratar uma demanda, uma demanda muito alta. Essa demanda ela tem um custo significativo dentro da fatura de energia ou dos custos de energia elétrica dessas unidades consumidoras, e permite que você tenha também, do ponto de vista de qualidade de energia, uma energia de maior qualidade. Como é que funciona isso? Basicamente, a energia fotovoltaica ela é gerada, ela é produzida, uma parte dessa energia ela atende esse consumo, o consumo imediato dessa unidade consumidora, e uma parte dessa energia ela fica armazenada em baterias, né? Você tem lá um sistema de armazenamento, onde você, a partir de um determinado momento que a unidade consumidora ela passa de um limite, ou da demanda contratada, ou de um limite pré-estabelecido, essa energia ela não provém da rede da distribuição, ou da distribuidora de energia. Ela passa a ser fornecida localmente por esse grupo, ou por esse sistema de armazenamento de energia. Isso faz com que a rede, quando você aumenta, só dando um exemplo, quando você aumenta a demanda, ou quando você aumenta o teu parque industrial, ou a tua instalação comercial, você necessita fazer a contratação dessa energia junto à concessionária. Às vezes, a própria rede da concessionária ela não tem capacidade de atender essa tua solicitação, essa demanda. Isso envolve custos com o aumento da capacidade dessa rede, que uma parte ela é assumida pela concessionária, mas uma parte ela é repassada ao consumidor. Então, esse modelo de utilização da geração de energia, ele passa a viabilizar um crescimento na produção, uma contratação mais barata de energia e alivia a rede da concessionária. Então, aí você tem vários benefícios, não só para o consumidor, mas também para a própria concessionária, que ela não precisa investir na ampliação de um atendimento que, eventualmente, ele é bastante pontual. Então, essa é uma aplicação que ela está sendo bastante estudada e bastante já implementada para reduzir esses custos de demanda para unidades instaladas. A próxima aplicação é uma aplicação semelhante à redução da demanda, tá? Ela é uma aplicação que aí envolve também não só a produção de energia, mas também o uso dessa energia, ou o pico dessa energia armazenada de forma que ela possa ser utilizada
nos horários de ponta. Para quem não está familiarizado, nós temos dois grupos, basicamente dois grupos de faturamento de energia, que é o grupo B, que são unidades consumidoras enquadradas aí em baixa tensão, que tem uma tarifa que a gente chama tarifa monômia, quer dizer, ela é igual ao longo do período, quer dizer, ela não varia em custo. Tá? E nós temos a tarifação do grupo A, que aí sim ela tem uma tarifação que ela envolve tanto fora de ponta como o horário de ponta. Na verdade, para consumidor do grupo B, agora foi criada a tarifa branca. A tarifa branca ela tem um comportamento semelhante ao faturamento do grupo da tarifa do grupo A. Tá? Você vai ter um horário fora de ponta, um horário intermediário e um horário de ponta, onde, embora você tenha um custo muito barato ou mais barato no horário fora de ponta, nesse período das 18 às 21, ou das 19 às 21 horas, você tem um custo que ele é 4 vezes superior ao custo da energia no horário fora de ponta. Então, quer dizer, como é que se usa o benefício dessas duas coisas? Então, é uma aplicação que também temos estudado bastante, temos implementado, é justamente a geração de energia em excesso em determinado horário fora de ponta, o armazenamento dessa energia, e no momento que entra o horário de ponta, onde você tem um custo mais alto, você deixa de utilizar a energia da concessionária. Você passa a utilizar a energia que está armazenada para prover o teu consumo. Como essa energia nesse horário de ponta ela é uma energia bastante cara, quer dizer, a inclusão do armazenamento, do sistema de armazenamento de energia, ele passa a ser viável justamente pelo custo. A gente tem observado também nessa questão aí da implementação dos sistemas, a gente tem observado, claro, uma redução significativa não só dos valores dos sistemas fotovoltaicos, mas dos sistemas de armazenamento de energia. Existe uma expectativa que nos próximos 3 a 4 anos o custo dos sistemas de armazenamento baseados em íons de lítio, por exemplo, eles caiam aí a custos, a preços que sejam compatíveis com o armazenamento de energia chumbo ácido, por exemplo. Então, isso vai fazer com que esse tipo de aplicação ele se viabilize ou ele tenha um payback, ele tenha um retorno financeiro muito mais rápido. A gente observa também o que acontece na Europa. A Europa está passando, principalmente na Alemanha, a Alemanha sempre uma referência nessa questão de energia renovável, eles têm lá algumas demandas bastante específicas, né? Existe lá a ordem do governo de que as usinas nucleares elas sejam desligadas em breve, quer dizer, a Alemanha vai deixar de utilizar em médio prazo de energia nuclear para dar preferência para as energias renováveis, quer dizer, fotovoltaico, eólica, enfim, todas essas que já estão em uso e aquelas ainda que vão aparecer. Então, a gente observa lá o retrofit de instalações mais antigas, instalações aí com 10, 15, com 20 anos, onde o incentivo agora não é mais para você ter a geração própria de energia, mas é para que você armazene energia. Então, a grande parte dos equipamentos que encontramos lá, que estão sendo utilizados agora em retrofit, ele já prevê a conexão com esses sistemas de armazenamento de energia. Para quê? Para que você se torne, de fato, independente, que você reduza a carga, principalmente nos horários que eles são horários de pontas, não necessariamente aqui. Aqui, o horário de ponta entre 18 e 22 horas é um horário histórico, vamos dizer assim, como de alto consumo, quer dizer, é o horário que as famílias chegavam em casa, ligavam televisão, enfim. Isso já deixou de ser uma verdade. Na verdade, o grande horário de ponta que nós temos hoje, ele é um horário que está concentrado justamente onde eu tenho mais produção de energia fotovoltaica, que é ao meio do dia, que é onde eu tenho temperaturas mais altas, é onde eu tenho
maior consumo de energia por conta da utilização de ar-condicionado, por exemplo, e aonde o comércio, a indústria ainda está trabalhando. Então, quer dizer, a gente tem aí alguns ajustes que tem que ser feitos justamente nessa questão de entender o consumo da energia. Uma das grandes aplicações ou dos grandes estudos que a ONS vem fazendo, a ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, vem fazendo é justamente entender a inserção de uma geração que ela é pontual, vamos dizer assim, como o fotovoltaico, dentro da rede, para entender como é que distribui melhor essa energia e entender também essa questão aí do consumo, de como é o comportamento do consumo considerando esse tipo de geração de energia. Estou falando mais rápido aqui, talvez até não chegue lá no período final. Vou fazer algumas considerações finais, vou trazer aqui alguns outros assuntos também que são aplicações de forma direta e indireta. A gente tem ouvido falar muito em mobilidade urbana. Um dos assuntos ou das coisas que nós observamos é a migração do transporte, da utilização de combustíveis fósseis para a utilização de veículos movidos a eletricidade. Isso, claro, é uma opinião pessoal minha, a gente tem visto aí alguns fabricantes com modelos híbridos de automóveis, mas na minha opinião é uma coisa que a migração vai acontecer diretamente do combustível fóssil para o elétrico. Quer dizer, você não vai ter o espaço para um veículo híbrido no meio desse caminho. Até porque os veículos elétricos hoje eles têm qual que era a grande preocupação? Era a autonomia. Como é que eu ando 500, 600 quilômetros com um veículo elétrico que tem capacidade para andar 100 quilômetros com uma carga? Essa carga eu vou ter que ficar dando 2 horas, 3 horas de carga para poder continuar me locomovendo. Hoje, tudo isso, a tecnologia ela tá superando esses desafios. Quer dizer, você já tem veículos com capacidade muito maior, você tem um tempo de recarga das baterias desses veículos muito mais rápida. Então, leva a essa transição de uma forma mais rápida, e que não tem espaço, por exemplo, para veículos híbridos, né? Cidades inteligentes, né? Cidades que são conectadas, que elas têm um consumo, um perfil de consumo, que os habitantes dessa cidade eles têm um perfil de uso muito mais inteligente, quer dizer, muito mais próximo da carga, muito mais ecologicamente equilibrado e, principalmente, muito mais sustentável, né? A sustentabilidade não é só uma questão de consumir uma energia limpa. Na verdade, sustentabilidade a gente sempre enxerga como algo que seja longevo e que seja sustentável ao longo do tempo, quer dizer, que ele possa ser utilizado aí sem maiores prejuízos. E outro tema e outro assunto bastante abordado é a eficiência energética, né? Hoje todo mundo fala em eficiência energética, vamos trocar lâmpada convencional por lâmpada LED. Na verdade, isso não é só uma solução única. Você tem várias soluções que você tem que integrar e trabalhar de forma conjunta, né? A gente tem aqui em Curitiba, a gente tem a casa mais sustentável do Brasil, uma casa que é platina, teve 84 pontos de pontuação, e é uma casa que ela foi concebida justamente dentro desse conceito de ser uma casa eficiente, não só do ponto de vista energético, mas do ponto de vista de consumo de água. É uma casa que nós participamos do projeto, é uma casa que ela tem não só energia fotovoltaica, mas ela tem energia eólica também, né, dentro de um estudo que está sendo feito. Então, quer dizer, ela integra todos esses elementos, né, tem um sistema de armazenamento de energia também, que ela permite que uma boa parte do consumo dela seja proveniente justamente da geração de energia que acontece nela. A questão dos carros elétricos, da conectividade, que tudo isso vai ter que ter, tudo isso depende basicamente de termos aí um fornecimento estável
constante e de boa qualidade de energia elétrica. Tá? Eu trago essas considerações aqui, né, voltando lá para o início da apresentação. A gente tem uma matriz energética que ela tem uma alta concentração e uma dependência muito grande da energia hidráulica. Nós temos um cenário dentro desse perfil bastante preocupante. O Brasil não cresce aí a taxas chinesas há um bocado de tempo. Embora a gente tenha visto lá que o consumo de diesel ele tenha sido reduzido, talvez o grande motivo disso, claro, pelas novas gerações de energia de outras fontes, mas também tem um alto impacto aí a redução na capacidade industrial brasileira. Então a gente tem um cenário energético bastante preocupante. Estamos passando por uma crise hídrica aí bastante preocupante também. Quando a gente ouvia falar lá na Cantareira, o problema da Cantareira, que não tinha água em São Paulo, na verdade o grande problema não é só não ter água na torneira, mas é não ter água para girar a turbina. A grande produção de energia, o grande demandante de consumo de energia está no Sudoeste. Se a gente olhar os níveis de reservatório nos relatórios da ONS, a gente vai perceber que a gente ainda tem uma grande dificuldade em aumento de capacidade de produção de energia a partir de fonte hidráulica. Nós temos uma grande dificuldade do ponto de vista da integração ou da utilização de linhas de transmissão. Nós temos uma deficiência muito grande disso, de levar a energia da onde ela é produzida até onde ela é consumida, e isso traz novas tecnologias, esses novos conceitos que a gente está observando e que estão ganhando mercado bastante rapidamente, e se não tiver energia, né? Tudo isso não vai funcionar de forma adequada. Então, para carregar o teu carro elétrico, você precisa ter uma tomada. Essa tomada ela tem que estar alimentada. Então, essa possibilidade de você descentralizar a energia de uma forma, a produção de energia de uma forma rápida, de uma forma eficiente, como por exemplo, utilizando a energia solar fotovoltaica, ela traz a possibilidade de você ter reduzir a dependência de grandes linhas de transmissão, por exemplo, né? Hoje você construir uma linha de transmissão cortando uma floresta ou cortando uma área rural, existe uma grande dificuldade. Você tem uma série de fatores aí que você tem que vencer. A própria questão ambiental, você tem uma demora nos estudos ambientais. Para você fazer uma usina hidráulica, você tem um grande período onde você tem que fazer justamente esses estudos ambientais para que o início da construção possa acontecer. Então, esses tempos você consegue reduzir com essas outras alternativas de produção de energia. E o fotovoltaico ele tem essa mobilidade, essa possibilidade de você, de forma rápida, implementar a produção de energia perto da carga, sem depender de linhas de transmissão aí de longas distâncias. Bom, em princípio era isso. Agradeço, fico à disposição aqui para a gente conversar. Acho que talvez tenha algumas dúvidas aí, Antônio. Aí eu fico agora à disposição. Excelente apresentação, Enan. Parabéns, bem sucinto, né? Bem dirigido, bem didático. Eu, sinceramente, gostei bastante, né? E temos algumas perguntas aqui dos painelistas, né? O Celso de Mello, ele pergunta assim: Enan, qual o estágio de desenvolvimento dos sistemas de armazenamento? Eu entendo que é armazenamento da carga, né? Sim, armazenamento de energia. Na verdade, a gente já tem a gente já tem sistemas de grande escala, com capacidade de megawatt, de armazenamento de megawatt-hora de energia, já em operação em vários lugares do mundo, notadamente na China. Aqui a gente já tem disponível essa tecnologia também, que a gente possa, essa tecnologia ela já é acessível. E a gente fala não só de armazenamento em íons de lítio, por exemplo, a gente fala em armazenamento, por exemplo, em novas tecnologias de
de armazenamento de energia, que é, por exemplo, o que a gente chama de água salgada, né? Que é uma tecnologia que é extremamente segura, muito mais estável que a íons de lítio. Claro, ela é uma tecnologia nova, que tem o seu preço pela inovação, mas em breve também ela vai estar disponível no mercado em larga escala, onde a gente vai ter outras opções, dependendo do tipo de aplicação, disponíveis para que a gente possa estar utilizando. Ok. O Fernando Jean Castanho, que está embaixo, é o nosso outro diretor adjunto do IEP, né? E eu peço a ele que faça a pergunta que ele redigiu aqui no texto, ele mesmo, pela voz dele, faça essa pergunta. Ok. Eu gostaria de saber, não, na área rural, qual é a capacidade máxima de instalação da fotovoltaica? Bom, na verdade, assim, qual é o limitante que nós temos hoje para a instalação fotovoltaica? Basicamente, a gente tem que fazer uma análise em relação a como é que a instalação ela tá sendo atendida pela distribuidora, né? Então, tem que ver que tipo de rede atende a distribuidora. Dependendo do tipo de rede que a distribuidora esteja conectando essa unidade consumidora, é que vai nos dar o limite daquilo que nós vamos poder implementar como geração de energia. Então, você pega uma instalação rural, onde ela esteja sendo atendida por uma rede rural monofásica, a gente fica bastante limitado na capacidade que pode ser instalada. Quais são as alternativas? As alternativas é você se desvincular dessa rede, quer dizer, você poder armazenar uma parte dessa energia que você precisa, é uma alternativa. Você fazer o retrofit dessa rede, ou a modernização dessa rede que atende a instalação rural também é outra alternativa. Então, basicamente, a resposta a essa pergunta depende de como essa unidade consumidora está sendo atendida pela distribuidora de energia. Ok, obrigado. Você não tem limite, eu posso instalar qualquer tamanho de geração, obviamente, desde que eu tenha espaço físico para fazer isso. Mas, convencionalmente, você pode ter instalações de 50, de 1 mega, de 5 mega, que é o limite da geração distribuída, ou, além disso, caso você se enquadre em algum outro modelo de fornecimento de energia. Ok, muito obrigado. Giancarlo, você teria perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu tentei escrever na aba QA, mas não está liberado para nós, só para os nossos convidados. É o seguinte, como nós tivemos aí uma chuva de pedra muito forte, então a pergunta justamente seria isso: qual é a resistência dessas placas para chuvas de pedra? Então, felizmente elas são bastante resistentes para esse tipo de intempérie. Na verdade, o painel que é utilizado aqui é o mesmo utilizado na Europa. Então, basicamente, o painel ele é feito para suportar cargas aí de até 5.400 pascais. Quer dizer, você ficar debaixo de um volume significativo de neve. Quer dizer, lá eles ficam 6 meses, 3 meses debaixo da neve, e esses painéis eles têm que suportar o peso desse tipo de situação. Os testes que são feitos, que são os testes de granizo que são feitos nesses painéis, normalmente eles utilizam pedras de gelo para fazer esses testes, arremessada através de máquinas especiais aí a 100 km por hora, enfim, com um diâmetro aí de 5 a 10 centímetros de gelo. Então, elas são painéis que elas têm uma resistência bastante grande. Quer dizer, essa chuva de granizo, embora em alta quantidade que nós tivemos, ela praticamente ela não provocou nenhum tipo de estrago nos painéis. Claro que se chover a intensidade, o tamanho do que choveu em Campo Largo há alguns anos atrás, que choveu bola de futebol do céu, aí de fato não é nem o painel que não vai resistir, é o painel, o telhado, a casa, aí nada resiste. Mas essa chuva de granizo convencional que nós temos na nossa região aqui, normalmente ele não afeta de forma significativa a instalação. Claro que se a instalação ela for feita de forma adequada. Obrigado. E não é aquela cobertura, aquela película que era colocada em cima da placa, ela é um policarbonato? O que seria aquilo?
Na verdade, a confecção do painel é o seguinte: você tem um substrato, que é um EVA, é um plástico, tá? Um plástico específico para isso. Em cima desse plástico é colocado aí algumas outras camadas para melhorar a eficiência dos painéis. Em cima dessas outras camadas é colocado a célula de silício, que é aquilo que de fato a gente vê. E para você fazer a proteção mecânica desse conjunto é colocado um vidro de 3,2 milímetros de espessura. Então, aquilo ali é um vidro, tá? É um vidro bastante fino, é um vidro especial, que é um vidro antirreflexivo, justamente para você permitir que o máximo possível de radiação solar ele chegue nas células fotovoltaicas. Tá? Então, o que faz a proteção mecânica, aí, o que resiste às intempéries, às chuvas de granizo, é justamente esse vidro que faz com que todo esse conjunto ele fique estável. A gente costuma dizer que os painéis fotovoltaicos têm uma vida útil aí de 25 anos, né, que é o tempo que nós calculamos aí como vida útil de painel fotovoltaico, até para a gente ilustrar um pouquinho mais essas preocupações, né? Então, 25 anos é o tempo que esse painel ele demora para sair da potência nominal dele e perder 25% da capacidade de geração. Tá? Então, esse é o tempo. Ele para de funcionar depois de 25 anos? Não. Ele reduz a capacidade de produção efetivamente dele. Tá? Claro que essa perda de 0,5% ao ano que a gente estima que o painel tenha são baseados numa tecnologia de 15, 20 anos atrás. A gente tem observado que os painéis mais modernos, com o processo de industrialização melhorado, quer dizer, o tipo de solda, a mecanização disso, a qualidade do material que tem sido produzido, esses painéis eles tendem a ter uma vida útil um pouco mais longa que isso. A gente tem outras tecnologias, né? Hoje a tecnologia padrão que é utilizada é justamente essa do EVA, do plástico, do PVC, com as células fotovoltaicas. Nós temos uma outra tecnologia que é o que a gente chama de double glass, que no lugar desse substrato plástico é um vidro. Então é vidro, o material gerador, o silício, enfim, do painel, e um outro vidro por cima. Esses painéis eles tendem a ter uma vida útil bem maior do que essa que a gente estima para os painéis convencionais. Tá? Então, são painéis aí que têm 30, 40 anos de vida útil de forma bastante tranquila. Tá? Por quê? Porque a vida útil não está relacionada também só ao envelhecimento do silício. Está relacionado com o que a gente chama de delaminação. Quer dizer, aquele plástico ele vai envelhecendo, qualquer coisa que você coloca exposta ao sol, com o tempo ele vai envelhecendo. Ele envelhecendo, ele vai se tornando quebradiço e vai se desmanchando. Então, o envelhecimento é um conjunto de situações que acontecem aí com o painel que está exposto ao sol. Ok, tem várias pessoas aqui que estão nos assistindo de PMOC, né? Que trabalham com a parte de ar-condicionado, que eu já vi. Você tem aplicações assim, são relevantes as aplicações de energia solar voltada para a parte de condicionamento de ar? Não só de condicionamento de ar, mas também de aquecimento de água, né? A gente tem muitas aplicações, a gente tem feito muito estudo de retrofit, de trocar, por exemplo, eu vou pegar o caso de aquecimento de água, que está relacionado com isso. Você tirar uma caldeira a diesel, você introduzir uma bomba de calor, que tem uma eficiência absurdamente maior que qualquer tipo de sistema de aquecimento de água, e isso está relacionado, obviamente, com a parte de ar-condicionado, porque são equipamentos que têm um princípio de funcionamento bastante semelhante, e você coloca em cima disso tudo a geração de energia. Quer dizer, você passa a tirar não só um custo, no caso de uma caldeira diesel para esquentar água, você não tira só o custo do diesel, mas você tira um custo de operação e manutenção. Tá? Você passa a deixar de ter que ter um abastecimento de combustível constante e trocar por um sistema que funciona praticamente sozinho. É o sol amanheceu, o sistema liga, produz energia, esquenta a água e traz o benefício necessário. Da mesma forma, o ar-condicionado. O ar-condicionado, onde é o pico de consumo de um sistema de condicionamento de ar? É ao meio-dia. E é exatamente onde eu tenho a maior produção de energia a partir da fonte solar. Quer dizer, ao meio-dia eu estou produzindo mais energia, onde eu tenho mais consumo vinculado ao condicionamento de ar e é onde eu consigo produzir o meu melhor resultado financeiro. Quer dizer, aquela energia que eu deixo de consumir da concessionária, eu deixo de ter a necessidade de recolher imposto. Né?
eu deixo de pagar um percentual de imposto que eu ainda pago, apesar de ter os benefícios, isso é um assunto à parte que pode ser tratado em algum outro momento, mas eu ainda tenho que recolher impostos por conta disso e passo a consumir uma energia minha, que é a energia mais barata que tem. Então, quem olha a curva de geração ou produção de energia fotovoltaica e vê a curva de carga de um sistema de condicionamento de ar, vai perceber que as duas coisas elas se encaixam perfeitamente para gerar um benefício em ambos os lados. Aí. Então, a gente tem muitas aplicações onde a gente pode fazer automatização da produção de energia com essa questão do aquecimento ou o condicionamento de ar. E dá para fazer uma aplicação off-grid destinado à parte de ar-condicionado? Sem dúvida nenhuma. Você pode ter o off-grid enquanto você está produzindo energia, e você pode ter o off-grid com armazenamento de energia. Quer dizer, você tem essas duas coisas, elas funcionam perfeitamente. A questão do off-grid, quer dizer, você de estar desconectado da rede é justamente o que você faz com a energia, com aquele excedente de energia que você está produzindo. Eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Quando eu estou off-grid, quer dizer, eu estou desconectado da rede, eu não tenho, assim, só voltando um pouquinho, o que a regra, a resolução 482 ela trouxe? Ela trouxe a possibilidade de você fazer a troca de energia que você gera em excesso com a rede da concessionária. Foi isso que viabilizou de forma barata, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a questão da energia fotovoltaica. Quer dizer, você troca energia, você entrega energia, empresta energia para a rede e a rede ela te devolve. O que a rede está, qual que é a função que a rede está fazendo naquele momento? A rede ela está sendo uma bateria barata, porque você está armazenando a energia que você gerou em excesso na rede da distribuidora. Ela funciona como uma bateria para você. Você não precisa, não é que não precisa pagar, você paga por isso, mas você não precisa fazer um novo investimento para fazer o armazenamento de energia. Ao contrário de quando você está off-grid, quer dizer, você está desconectado da rede, esse excedente de energia que você gera, você tem que armazenar para usar em um outro momento, onde você não tem a produção de energia. Então, quer dizer, você pode ter sistemas de condicionamento ligados, completamente isolados da rede, baseados só na produção de energia com o armazenamento. Você pode ter uma câmara frigorífica totalmente isolada da rede, funcionando simplesmente com a produção própria. Esse armazenamento ele é feito através de baterias em que tensão? Normalmente, as baterias que são utilizadas para esse tipo de aplicação são baterias de 48 volts. Tá? Hoje, as mais empregadas são as de íons de lítio. Né? E elas, qual é o custo hoje de uma bateria, em média, para um sistema desse? Na verdade, tudo vai depender um pouquinho do dimensionamento, mas hoje é só para... Nos dê assim um valor para uma aplicação comum que você faz no dia a dia. Hoje, o número que a gente costuma utilizar, dentro de um sistema convencional de produção de energia fotovoltaica que está conectado à rede de distribuição, se você for agregar essa solução de armazenamento de energia, a gente acrescenta em torno de 60% de custo. Tá? Em linhas gerais, em linhas médias. Eu comprei um sistema on-grid, eu quero transformar esse sistema em off-grid. Tá? Então, é um custo de 60% a mais. Hoje, a gente tem um custo, em média, entre 2,5 a 3 vezes e meia o custo do armazenamento em íons de lítio acima do custo de um sistema de armazenamento convencional. Ok. Em linhas gerais, a grosso modo. Tá? É justamente esse custo desses sistemas de baterias que são utilizadas em larga escala que ele está caindo e que vai se encontrar com... em breve, a gente espera que vai se encontrar com os custos aí de baterias convencionais. Essas baterias são baterias convencionais, com o mesmo estilo de construção de uma bateria automotiva, ou são baterias com outros tipos de materiais lá dentro? São completamente diferentes. A bateria de automóvel, bateria automotiva é uma bateria química, chumbo ácido. Né? Ela é uma bateria, por exemplo, que se você consumir mais do que 80% da energia dela, você perdeu a bateria. Você joga ela fora. Você não pode ter um descarregamento muito alto dessa bateria, porque você não consegue trazer ela de volta para funcionamento. Baterias de íons de lítio,
que é essa que a gente está falando, que são as baterias de armazenamento, você pode zerar a carga dela e ainda assim você consegue recuperar, voltar a fazer com que ela recupere a carga dela. Então, são tecnologias completamente diferentes. Uma bateria automotiva, a cada 2 anos você tem que trocar. Normalmente é o que acontece. Essas baterias químicas, a cada 2 anos você tem que realizar a troca delas, porque elas perdem, a vida útil dela é muito curta. Isso considerando que você tem uma capacidade de descarga pequena dela. Se você descarrega ela de uma forma mais intensa, 6 meses. A cada 6 meses você tem que reciclar essa bateria. Baterias de íons de lítio, por exemplo, você tem a garantia de carga de 10 mil de carga dessas baterias e 10 mil ciclos. Quer dizer, você tem 10 anos de garantia, por exemplo, para esse tipo de tecnologia. Então, são tecnologias... É uma tecnologia como se fosse uma bateria de no-break da parte de TI, de computador. Seria a mesma tecnologia? Não, a bateria de no-break e computador são baterias também químicas, elas são baterias estacionárias, tá? Só que não são da tecnologia de íons de lítio. A bateria de íons de lítio é a bateria do celular, é a bateria que você tem aqui, só que em grande escala. A bateria do teu celular, você vê lá, ele zerou a bateria, você ligou o carregador, ele vai voltar a trazer carga. Se a gente tivesse a possibilidade, ou tivesse uma bateria química aqui no celular, se você deixasse ela descarregar 100%, você tinha que jogar ela fora e comprar outra. Basicamente, trazendo um paralelo entre os dois tipos de tecnologias. São tecnologias diversas. Então, para esse tipo de aplicação, e até por isso que ela é uma tecnologia mais cara. Então, para esse tipo de aplicação, você tem que ter esse tipo de aplicação. Porque, normalmente, você vai dar uma descarga maior, por quê? Porque o teu uso é mais profundo, que a gente chama de profundidade de descarga das baterias. Então, você tem um perfil de consumo da energia que está armazenada diferente daquilo que você tem, por exemplo, no teu carro. Okay. Poderia fazer uma pergunta? Nós temos também várias pessoas aqui que trabalham na parte de estruturas metálicas, né? Eu estou vendo aqui, inclusive o Fedalto, o nosso coordenador da Câmara Técnica, é um deles, né? Qual é assim, a orientação que você daria para esses engenheiros que trabalham com estruturas metálicas, ao qual eles vão construir um berço, uma estrutura, uma treliça para receber essas placas? Essa questão ela é uma questão bastante sensível, né? Assim, e por que é sensível? É sensível por causa do equipamento? Não. Ele é sensível por causa da concepção do projeto que o projetista do fotovoltaico está fazendo. A minha escola de projeto ela é uma escola alemã. Eu tenho muito contato com empresas de lá. Como eu estou no mercado há bastante tempo, na verdade, desde o início, onde a quantidade de informação aqui era inexistente, né? Basicamente, o que tinha era a regulamentação que estava em consulta pública. O mercado praticamente não tinha absolutamente nada e não tinha sequer estrutura metálica para você fazer a fixação dos painéis no telhado, né? Então, onde que eu fui buscar esse material? Fui buscar na Alemanha. Então, eu tenho um excelente relacionamento com fábricas de estrutura metálicas para aplicação fotovoltaica lá da Alemanha. Então, eu aprendi muito com o que eles fazem lá. E, na verdade, sempre que alguém me pergunta, vamos colocar um sistema móvel em cima do telhado, eu paro e olho porque os caras fazem lá. Os caras fazem esse negócio há 30 anos. Não tem um sistema que se movimente em cima de um telhado de estrutura metálica. Deve ter um motivo para isso, né? Deve ser porque os caras ou eles já tentaram e não deu certo, ou porque o treco não funciona. Então, de duas uma. Então, essa questão da concepção de como os painéis eles vão estar montados em cima, principalmente em telhado, que é o que a gente está falando aqui, ele tem uma influência bastante grande. Os meus projetos, eu sempre procuro, os projetos que a BR ela desenvolve, a gente sempre procura usar a própria inclinação do telhado, né? A não ser que seja um telhado propício ou um telhado que tenha ele seja praticamente 0 grau de inclinação, onde aí sim a gente usa uma estrutura de inclinação adicional em cima desses telhados. Mas, basicamente, o peso próprio
por metro quadrado da estrutura fotovoltaica, ela é muito pequena, em torno de 18 quilos, 22 quilos por metro quadrado que você acrescenta entre painel, cabo e estrutura metálica que você vai colocar, é um peso bastante pequeno, muito singelo em relação à dimensão do sistema. Tá? Então, a questão de sobrepeso que você tem, ela está mais vinculada ao esforço do vento, né, que esses painéis, da forma como eles estão colocados, que eles estão colocados em cima do telhado, ele tem mais influência do esforço do vento que vai estar sendo aplicado à estrutura do que propriamente o peso do equipamento que está sendo instalado. Tá? Então, essa análise é uma análise que a gente procura fazer sempre atendendo aí as especificações das normas técnicas. Tá? Então, não é simples, depende um pouquinho do projeto e de como é que está sendo aplicado os painéis fotovoltaicos no telhado. Basicamente, a gente não tem a necessidade de fazer uma modificação. Né? Com o sistema de desabamento em supermercado e posto de gasolina também, né? Ao qual a estrutura é totalmente treliçada, e pelo fato de ter colocado os painéis, a reportagem parece que mostra que o painel é muito pesado e aí houve o colapsamento do sistema, né? Da estrutura mecânica que foi colocada, metálica, né? Para receber aqueles painéis, né? Normalmente, o que acontece? O projetista, no caso desse, primeiro que ele não fez uma avaliação. Assim, a gente sempre analisa os casos, a gente tem muito posto de combustível que a gente olha e fala, ó, assim, sem um laudo estrutural dessa instalação, a gente não vai fazer absolutamente nada. Né? Então, tem muita gente que se arrisca a fazer isso. O outro ponto é justamente esse. Como o telhado, ele é um telhado plano, normalmente, dessas coberturas de postos de combustível, o que se faz? Se coloca uma inclinação. O projetista, por desconhecimento, por descuido, enfim, seja lá por que motivo, ele tem na cabeça que tem que ser a inclinação ideal do painel. Só entendendo um pouquinho o que é a inclinação ideal do painel. A inclinação ideal de um painel fotovoltaico para maximizar a produção de energia é equivalente à latitude do local que você está instalando. Então, para nós aqui seria em torno de 25 graus de inclinação. Né? Claro, orientação ao norte. Então, o projetista que tem pouca experiência em fazer esse tipo de projeto, fazer esse tipo de análise mais, vamos dizer assim, conceitual do negócio, ele vai querer colocar o painel no que ele aprendeu na apostila do cursinho. Vou colocar 25 graus virado para o norte. O painel, às vezes, ele fica enviesado com uma inclinação muito grande. O que vai acontecer? O esforço do vento que você vai transferir para a estrutura metálica vai derrubar ela. É nesse caso que acontece o acidente. Então, a gente sempre procura fazer um balanço entre aquilo que é ideal para a produção de energia, aquilo que é necessário para a própria limpeza dos painéis, enfim, considerando o conjunto como um todo, não simplesmente, vou colocar o painel para que gere o máximo de energia. Beleza, minha parte eu fiz. A estrutura vai aguentar? Não. Por isso que a gente vê muito acidente, vê muito caso de estrutura metálica que ela foi a chão por causa disso. Não é por causa do peso próprio do equipamento. O peso é bastante pequeno. O painel em si, ele pesa 22 quilos. Né? Um painel tem 2 metros quadrados, nós estamos falando em 11 quilos por metro quadrado só do painel, mais alguma coisa de estrutura, estamos falando em 18 quilos por metro quadrado. Do ponto de vista estrutural, claro, você tem estruturas que são bem singelas, bem feitas exatamente para aquele cálculo estrutural que não suportam isso, mas a grande maioria, eu particularmente, só em postos de gasolina que a gente encontrou alguma dificuldade, mas particularmente não encontrei em nenhuma situação a necessidade de algum tipo de reforço. O professor Dr. Gerson Tiepolo, parabéns à IEP e principalmente pela sua excelente e belíssima palestra. O Harry também. Parabéns, Enan, pela excelente apresentação. Então, eu também gostei bastante, achei bastante interessante. A BMEG também está no Paraná, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica também está parabenizando aí pela palestra também. Giancarlo, mais alguma pergunta? Sim. Como nós estamos em Curitiba,
Eu sei que a questão, digamos, no payback de um sistema desse gira em torno de uns 6 anos, mais ou menos. Digamos, se eu colocasse na minha casa aqui. Como nós estamos em Curitiba e não tem um sol direto, assim, um sol difuso, por causa das nossas nuvens, isso, o que, digamos, em porcentagem, o sol direto e o sol difuso no painel, existe uma diferença energética muito grande? Na verdade, tudo gera energia, né? Até esse dia lindo, maravilhoso que nós temos hoje aqui, você está gerando energia. Sim, exato. Mas o quanto menos que de um sol mais forte? Um dia como hoje, por exemplo, que a gente teve uma quantidade de sol difuso, provavelmente a produção foi na ordem aí de 15% a 20% do que seria um dia normal com irradiação direta. Tá? Então é grande. Mas eu vou dizer para você, mesmo em Curitiba, assim, vou usar a frase que 100% das pessoas usam para responder. A pior insolação do Brasil é 4 vezes melhor que a melhor da Europa. Quer dizer, a gente tem uma condição aqui no Brasil extremamente favorável para a produção de energia. Olhando o mapa solar brasileiro, a gente vai olhar que a pior condição de insolação não é em Curitiba. Né? Não somos nós que temos a pior condição de insolação, é o norte aqui de Santa Catarina, é próximo, mas é o norte de Santa Catarina aqui que tem a pior condição de insolação. A gente gera muito sol, a gente tem muito sol aqui, a gente tem a produção. Onde que você resolve esse problema? Você fazendo uma boa simulação. Tá? Hoje a gente conhece com um certo grau de precisão o teu combustível, né? Assim como a usina hidráulica. Se você não conhece a vazão do rio, você não sabe quanta energia ela vai gerar. Tá? Se você, em algum momento naquela vazão do rio você tem um período de estiagem como nós temos hoje, a turbina não vai gerar, não vai produzir a energia que estava prevista. Né? São todas essas questões que têm que ser levadas em consideração quando você está fazendo um dimensionamento de um sistema desse. Então, quanto mais você conhece o teu recurso, quer dizer, o combustível, que no nosso caso é o sol, melhor você consegue fazer uma simulação e mais próximo da realidade você vai conseguir dar um número. Claro, você tem condições que são, essa condição de estiagem de água, uma condição atípica. Né? Então, quer dizer, às vezes você não consegue prever isso, mas a gente conhece bem a nossa condição climática, quer dizer, a gente sabe simular e a gente compara, obviamente, com o histórico que a gente tem aí. Nós estamos há quase 6 anos gerando informação e histórico de produção de energia na nossa região. A BR ela tem projetos do Rio Grande do Sul até Tocantins instalado em produção, então a gente tem insumo para comparar e para refinar essas simulações que nós fazemos. Então, como é que resolve isso? Vai para lá na tua casa para a gente ter o melhor retorno financeiro. É ter uma boa simulação e otimizar o sistema que vai ser instalado lá. Okay. Então, essa é a questão de você trabalhar um pouquinho mais no projeto, você aplicar um pouco mais de conhecimento para que você tenha um resultado que te traga satisfação e não frustração, como a gente encontra muito no mercado. Eu escuto muita gente falar, não, a energia solar não presta, aqui em Curitiba não gera. Gera, produz resultado, traz muito retorno, e isso a gente pode comprovar aí com os resultados que a gente tem das nossas instalações. Ok. E a gente muito não obrigado. Tanto assim, desculpa, Giancarlo, a gente não tanto assim para a produção de energia lá mais para o norte. Por quê? Porque você tem um fator que é o fator temperatura. Lá no norte, embora você tenha um nível de radiação muito maior, você tem equipamentos que trabalham com uma temperatura muito mais alta, você tem uma eficiência mais baixa. No caso do sul, a gente tem uma irradiação menor, mas a gente tem uma temperatura menor. Meu equipamento ele trabalha com uma eficiência um pouquinho maior. Então, tudo isso faz parte de você montar o quebra-cabeça para você ter um sistema otimizado. Ok, tudo bem. Deu para ver que é bem complexo. Obrigado. A BMEG está perguntando aqui se esses painéis solares eles têm muita manutenção. É necessário ser feita uma manutenção com uma certa periodicidade ou não? Basicamente, esse é uma das belezas do fotovoltaico, né? Explorando também um pouquinho desse assunto, comparando outras renováveis, né? Eólico, hidráulico, você tem peças móveis. Quando você tem peças móveis, o teu custo de operação e manutenção ele passa a ser mais caro.
né? Eventualmente, o teu investimento inicial ele é menor, mas o teu custo de operação e manutenção ao longo do tempo ele passa a ser maior. O fotovoltaico é um sistema praticamente estático, né? Basicamente, ele está lá parado, ele não tem peça móvel, ele gera energia de forma estática. Então, ele tem um custo de operação e manutenção baixo. Basicamente, o que você tem que fazer? Manter os painéis limpos. Para instalações menores, né, residencial, enfim, instalação até uma determinada capacidade, a própria inclinação do painel e a quantidade de chuva que a gente tem, ele já se encarrega de fazer essa limpeza. Tá? A gente recomenda, dentro do manual, do documento que a gente entrega nas instalações, a gente recomenda que pelo menos uma vez ao ano se faça a limpeza disso de forma manual, quer dizer, usando uma máquina para fazer a limpeza. Mas na grande maioria das vezes não é necessário, porque a inclinação do telhado, a passagem da água, ela já se encarrega de fazer a limpeza. Claro, tem situações, por exemplo, a gente tem um cliente que está na beira da BR, onde você tem uma fumaça por conta da queima de combustível de caminhão, a própria borracha de pneu, ela acaba se acumulando e você tem muita poeira. Então, nesse caso, a recomendação é que se faça numa periodicidade menor, que a gente está acompanhando para ver qual que é o período ideal. Mas não muito mais do que uma vez por ano normalmente. Tá? A BMEC está perguntando aqui também, a associação, qual é o grau IP de um painel desse? IP65, IP67, depende um pouquinho do fabricante, mas ele é normalmente acima de IP65. Ótimo. Os inversores também, eles são inversores, a grande maioria deles são inversores, principalmente os comerciais e os industriais para instalações de larga escala são inversores para ser instalados ao tempo também com IP acima de 65. Ok. Fernando, alguma pergunta adicional, Fernando? Não, por enquanto não. Eu fiquei satisfeito, agradeço ao Eno pela excelente palestra que me proporcionou. Obrigado, Fernando. O Rafael está pedindo aqui, Ana, poderia deixar seus contatos? O contato já está diretamente na apresentação, na última contracapa da apresentação, mas o Enan vai redigir em texto aqui no chat para aqueles que queiram contato diretamente com ele. Beleza. Eu não sei se eu consigo anexar um cartão aqui, mas em princípio... Giancarlo, mais alguma pergunta? Não, eu só também agradeço, Enan. Foi muito bom ter participado dessa palestra aqui. Aprendi bastante. Estamos à disposição. É uma tecnologia muito interessante, né? E é uma aplicação, assim, vai se tornar um commodity. Já quase é um commodity de instalações. Assim como o aquecimento de água, né? Aquecimento de água é uma coisa que é comum no dia a dia das famílias, né? Aquecimento de água solar, eu quero dizer. Quer dizer, a gente vai ter uma transformação agora, a gente vai poder utilizar um sistema que ele é mais versátil do ponto de vista de aquecimento de água, porque aquecimento de água, a água esquentou, esfriou, se você está viajando, você não vai voltar para casa e tomar 2 banhos só porque a água esquentou, esfriou. Né? O fotovoltaico, com outros equipamentos, por exemplo, com a bomba de calor, ela vai produzir um resultado para você. Você saiu em viagem, a casa ficou fechada, você não precisa usar água quente, mas você está lá produzindo energia e você está gerando receita para uso futuro com um sistema que ele é mais versátil. Então, a gente tem também trazido esses pequenos detalhes para que a gente possa ter aí a otimização do uso desse recurso. Mas essa tecnologia é tão interessante que eu não sei se o Giancarlo e o Fernando concordam, nós poderíamos fazer uma outra live só de aplicações. O que você acha? Eu concordo. Aplicações múltiplas, né? Pode fazer esse tipo de aplicação. Case de sucesso. Temos essa aplicação feita nisso, aquilo, na área rural, como o Fernando comentou, né? Na parte do supermercado, posto de gasolina, a preocupação é essa. Esse foi tantos caviás, investimento é de tanto. Para que, obviamente, essa comunidade formada de engenheiros aqui entendam melhor essa tecnologia até para poder utilizar essa tecnologia no seu dia a dia. Uns cases de sucesso. Existem sinergias exploradas, né? Tem que ser
uma coisa importante também que eu costumo dizer para os meus clientes: você consumir energia, você tem uma responsabilidade, né? Ou melhor, você não tem responsabilidade nenhuma. Você liga o teu computador na tomada, você está consumindo energia e pronto. Você produzir a sua energia, você passa a ter uma responsabilidade completamente diferente. Então, por isso que é muito importante ter consciência, ter um cuidado na contratação até de quem vai estar fazendo esse tipo de coisa, no produto que você vai estar aplicando. Porque, como você mesmo disse, Antônio, telhado cai, os sistemas pegam fogo, isso pega fogo, você pode ver que tem... ainda não é uma coisa comum de aparecer aí na mídia, mas alguns sites aí trazem essa compilação de casos de acidentes que acontecem. Então, a responsabilidade na produção de energia é muito grande. Tá? Por quê? Porque você passa a ter um contrato junto, dentro da regra que existe hoje, você passa a ter uma responsabilidade diferente perante a Copel. Tá? Por quê? Porque você produz energia e pega fogo. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Com essa aplicação, na próxima live, se você topar, obviamente, né? É o nosso convite, está aí lançado o convite a você. E também falar um pouquinho sobre os custos, né? Olha, uma instalação dessa custa tanto, né? Tem tantas placas, a nossa experiência leva para supermercado, para isso, né? Colocar um pouco esse conhecimento que vocês têm aplicado para a parte comercial, né? Quanto custaria para eu fazer, para eu investir no sistema, né? Sem dúvida nenhuma, vamos. Desafio aceito aí já. Ok, ótimo. Até porque na área rural você pode fazer várias aplicações ao invés de só fazer irrigação. Sem dúvida nenhuma. Você tem sala de ordenha, você tem confinamento, você tem criação de aves. Então, seria interessante você fazer exatamente o que o Ura propôs, para dar uma noção ao pessoal da área agrícola do que vantagens teria. Sem dúvida nenhuma. A área rural é grande demandante de energia. A gente tem a região sudoeste aqui, produtora de frango, de suínos, aquecimento, e qual que é o grande consumo de energia? Tudo aquilo que esfria, tudo aquilo que esquenta. Né? Isso demanda grande energia. Então, sem dúvida nenhuma, tem sinergia nisso também. Só para você ter ideia, no oeste de Santa Catarina, são 753 cooperativas trabalhando nessa área, né? É muita gente. Bem. Legal, Renan, muito obrigado aí pela apresentação fantástica. Tiramos aí grande parte das dúvidas e quem sabe aí na próxima possamos fazer um evento voltado às aplicações da energia solar. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes.